Fala, patriotas! Patriotas é o seguinte, o Nayib Bukele de El Salvador foi reeleito com mais de 87% dos votos. E fizeram uma pergunta para ele numa coletiva de imprensa logo depois disso, e ele detonou o tal do Lula. Ele detonou, gente, foi humilhante. Só que para você entender, talvez você não saiba quem é Nayib Bukele, e hoje ele é o cara mais à direita que existe, eu acho, no mundo. O cara, eu vou mostrar 2 vídeos pra vocês muito explicativos de quem que é ele. Eu acho que é até melhor eu mostrar os vídeos do que eu explicar aqui, porque os vídeos ficaram muito bons. E depois eu vou mostrar pra vocês o que ele falou do Lula ao vivaço ontem à noite. Ó, presta atenção. Quem é Nayib Bukele? Esse cidadão aqui explica. Muita gente não sabe por que uma única pessoa deixa muitos criminosos apavorados. Esse é o presidente de El Salvador, que transformou um dos países mais perigosos do mundo em um país que você pode sair na rua sem medo. Ele que vem sendo muito criticado pelas organizações de direitos humanos pela guerra que ele fez contra as gangues do país. Ele que construiu uma mega prisão e mandou prender 63 mil pessoas ligadas às gangues que infernizavam o país. Segundo o próprio presidente, El Salvador está mais de 1 ano sem homicídios e hoje é um dos países mais seguros da América Latina. E mesmo sendo criticado, ele agora anunciou uma guerra frontal contra a corrupção do país. Ele prometeu construir uma nova cadeia só para corruptos e ainda diminuiu o número de deputados no país. E o Congresso de El Salvador já aprovou a proposta de redução de deputados no país. Mesmo com a pressão de organizações de direitos humanos, a aprovação do presidente no país passa de 90%. Devido aos resultados, já tem alguns países querendo copiar o modelo de guerra contra as gangues, que é o caso de Honduras. Mas e você, acredita que dá para fazer algo parecido aqui? Você acredita que dá pra fazer algo parecido aqui no Brasil? Deixe nos comentários. Tem mais um vídeo que eu quero mostrar pra vocês e depois eu vou mostrar pra vocês que ele foi perguntado sobre o Brasil, sobre o Lula, e ele deu uma resposta humilhante. Olha só esse outro vídeo aqui também. Depois de declarar guerra contra as gangues e registrar 365 dias sem homicídio, agora o presidente de El Salvador decretou guerra contra a corrupção e a chapa esquentou. O perfeito é inimigo do bom. Essa foi a frase dita pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que depois de ter declarado guerra contra as gangues, construiu o maior presídio das Américas e botar mais de 65 mil presos dentro, sua administração subiu para 90% de aprovação e o camarada está aproveitando isso para fazer um rebuliço na política interna e declarar guerra contra a corrupção do seu país também. Porque ele falou até em construir outro presídio para colocar os políticos corruptos. E para não ficar só na narrativa, o Congresso de El Salvador já aprovou algumas medidas que diminuem o número de deputados no poder. Entretanto, apesar da aprovação dele ser muito alta, não é 100%. E muitas ONGs relacionadas aos direitos humanos estão descendo o cacete no Mano Bukele, acusando de estar matando presos nesse baita presídio que ele construiu e acusando por diversos outros crimes de direitos humanos. Agora, se os planos de Bukele é controverso ou não, eu não sei, mas o que ele propôs a fazer, que era acabar com o crime organizado e o homicídio diariamente que acontecia em seu país, ele conseguiu. Gente, é pedir muito, é sonhar muito. Um cara desse aqui no Brasil, gente. É pedir muito. Cara, o cara simplesmente chegou, disse que ia fazer e fez. E fez. Ele acabou com a corrupção. Ele acabou. Gente, eu vi um vídeo dele falando que ia diminuir o número de cidades. Claro que El Salvador é muito menor do que o Brasil, então a gente teria muita dificuldade em fazer exatamente isso, mas precisava muito alguém com a coragem de fazer. Ah, antes de eu mostrar ainda o vídeo dele humilhando o Lula, olha o que ele fez com os símbolos comunistas do país. Uma estátua em homenagem aos comunistas. Dá uma olhadinha no que ele fez aqui. Olha isso. Derrubou a estátua, destruiu a estátua, derreteu a estátua e transformou em tampa de bueiro. Olha só. Ainda achou uma utilização, olha lá, por esgoto. Pegou a estátua comunista, derreteu e transformou numa tampa de esgoto. Isso que é presidente, cara. Agora, gente, ontem, depois da vitória dele, porque tinha gente dizendo que era mimimi, que era inconstitucional, mas ele, para concorrer à reeleição, ele teve que sair 6 meses antes, pedir exoneração do cargo de presidente. Agora foi reeleito. Dá uma olhada no que ele respondeu aqui, depois eu quero mostrar uns vídeos dos jornalistas brasileiros para vocês falando sobre isso. Foram perguntar para ele sobre o Brasil. Eu vou traduzir para vocês, porque as legendas ficaram bem pequenininhas, tá? Olha só o que ele fala. Falei algumas vezes com o presidente Lula, mas ele nunca mencionou a questão de segurança ou da polícia para mim. Imagino que ele tenha sua própria maneira de abordagem e de deliberar com essa situação. Nós nunca falamos sobre esse assunto.
Eu acredito que El Salvador mostra para o mundo é que todos os problemas têm solução quando há vontade política. Eu acredito que o que El Salvador está fazendo provavelmente tem muita diferença do que o Brasil precisa. Mas o que incomoda muitos governos é que El Salvador mostra que tudo pode ser feito de boa vontade. E que quando um país não resolve seus problemas, especialmente de criminalidade, é porque não há vontade de resolvê-los, e em alguns casos é porque eles são parceiros dos criminosos. Você tá ouvindo isso? Ele respondendo do Brasil, ele disse que ou não tem vontade de responder, ou, em alguns casos, é porque são parceiros dos criminosos. E então eles obviamente não vão atacar seus parceiros. Atacar o crime tem muitas consequências, mas a primeira, para um sócio dos criminosos, é que ele perde o negócio. E tem que ser alguém que não se preocupa com criminosos, que não se importa com a economia criminosa, que esteja disposto a quebrar a economia criminosa e colocar os criminosos na prisão para que isso possa ser resolvido. Então a receita de El Salvador pode ser copiada e colada em qualquer país do mundo? Duvido. Mas o exemplo de El Salvador pode ser sutil. Que um país tão pequeno, tão pobre quanto El Salvador está resolvendo seus problemas com vontade política e apoio do povo. Sim. E por isso que esse exemplo se aplica no Brasil e em qualquer outro país do mundo. Cara, o cara disse claramente que o Brasil não resolve os problemas de criminalidade por falta de vontade política e porque os tais políticos, né, que estão à frente do Brasil são parceiros do crime. Logo, eles têm interesse direto na economia que a criminalidade faz. Foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou ontem, depois de ser eleito. Agora, enquanto isso aqui no Brasil, acontecem essas duas coisas. Então olha só esse vídeo agora da Amanda Klein, que levou uma chapuletada, falando exatamente sobre segurança pública aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia. Olha isso. A direita vai dizer que você tem que punir todo mundo com uma mão severa. E a esquerda vai dizer não, vamos só punir os crimes mais graves com uma mão severa e que esses crimes que eles enxergam com menor potencial, que de alguma forma essas pessoas possam encarar penas alternativas e serem eventualmente reabilitadas, ressocializadas. Amanda, você já viu um projeto que está tramitando lá na Câmara de um deputado do PT, o Rubens Pereira Júnior? É o projeto que ele prevê de 2 a 6 anos de prisão e multa para quem constranger a autoridade pública. Bom, a esquerda precisa decidir, porque, por enquanto, o que eu vejo é uma esquizofrenia total no discurso. Ou você defende o desencarceramento de crimes de menor potencial ofensivo, ou você prende todo mundo. Porque você prender com 6. Tem aqui projeto já prevendo até prisão de 12 anos. O sujeito, né, que reclama da autoridade, que vai ali e fala uns impropérios para a autoridade, né, que ofende a autoridade. Você punir esse sujeito com prisão, né, e o outro que rouba o celular, que rouba a tua carteira. Ah, não, esse aí você libera, bota ali para fazer, né, um serviço social qualquer, e deixa ele continuar praticando os seus pequenos delitos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é um ultraje. A sociedade, ela delega o poder, né, de polícia ao Estado através do pagamento dos seus impostos e ela quer a efetiva segurança, porque ela quer ser protegida. O cidadão que paga os seus impostos, que cumpre a lei, ele quer ser protegido do crime. Então é preciso decidir. É preciso decidir de que lado você está. Ou você está do lado do criminoso, ou você está do lado da sociedade que cumpre a lei e que paga os seus impostos. Você está entendendo a diferença gritante de um discurso de um presidente lá e de um jornalista brasileiro? Reclamando ainda, falam mal desse presidente aí. Agora pergunta pro povo se o povo não tá bem, o povo de bem não tá melhor. Enquanto isso, aqui no Brasil, eles querem prender. Por criticar político, querem prender. Aí o cara que rouba celular, que bate, que estupra, que faz não sei o quê. Esses não, esses estão completamente livres, leves e soltos. Tudo por causa de uma ideologia nefasta, de esquerda, que é aplicada com maestria por Lula, por Flávio Dino, por Silvio Almeida, por Aniele Franco e por essa gente que simplesmente destrói. Aí eu volto lá para as frases do Bukele. Quando não se combate, 2 motivos.
falta de vontade política ou porque vai perder economicamente quando acaba com a criminalidade. Porque, de fato, tem muita gente no alto escalão que perderia muito se acabasse com a criminalidade do Brasil. Muito dinheiro, inclusive, e paga de bom moço, paga de esquerdista e fica defendendo esse tipo de vagabundo. Pois é, a gente precisa, de fato, de alguém que tenha coragem de fazer o que o Bukele fez. E eu espero muito que Bolsonaro, voltando em 2026, ele aprenda e bote tudo isso em prática. Gente, um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia.